Olá pessoal, vamos em frente? Vamos continuar falando de funções e agora nós vamos falar da média. A média também não é uma função tão difícil, comparada talvez com algumas outras, mas que apresenta uma potencial pegadinha quando a banca quer trabalhar com conceitos matemáticos. Enfim, vamos evitar isto. Em primeiro lugar, vejam que eu chamo a média de uma função completa. Por quê? Porque o Excel, assim como eu e você, o Excel aprendeu a calcular a média, aprendeu da mesma forma que nós aprendemos. Então ele vai somar um certo universo de elementos, universo que está sendo apresentado entre parênteses, porque a sintaxe de cálculo, a maneira de apresentar os dados é esta, e vai depois dividir pelo número de elementos que foram somados. Média simples, média aritmética, a média de todo dia, tá certo? Pois bem, vejam, porém, uma possível circunstância sobre a obtenção de média. Nós temos aí dois exemplos que podem ou não dar certo para se obter o cálculo da média. Primeiro, vejam vocês, igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A5, fecha, divide por 5. Ora, se eu somar de A1 até A5, A1, A2, A3, A4 e A5, e depois tiver a divisão por 5, em princípio você vai dizer, professor, não é o cálculo da média através da função média, mas sem dúvida é um cálculo que gera a média. Ok. Ou então, como está abaixo o exemplo, igual, abre parênteses, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, fecha parênteses, dividido por 5. Método bem matemático mesmo. E aqui é importante lembrar, não é? Já pensou se a gente esquece de colocar os parênteses? Aí primeiro seria feito a divisão, falamos sobre isso, não é? E só depois a soma. Então é fundamental a presença dos parênteses. Mas veja, apesar de matematicamente parecerem formas equivalentes para a obtenção da média, veja que aí está escrito que estes cálculos podem ou não gerar o valor correto da média de um grupo de células, caso alguma célula do bloco esteja em branco ou contenha textos ou símbolos. Muito bem. Na verdade, agora a gente vai juntar o que falamos daquelas regrinhas e também neste caso. Observem direto aqui o exemplo. No primeiro exemplo, quer dizer, na primeira coluna, na coluna A, eu coloquei o número 5 vezes. Tá? Se eu tirar a média através da função média, igual média, abre parênteses, A1, dois pontos, A5, fecha parênteses, a média é 5. Né? A média do mesmo número apresentado N vezes é o próprio número, então a média é 5. Se eu fizer igual a soma de A1 até A5 e depois dividir por 5, ele vai somar, vai dar 25, vai dividir por 5, vai dar 5. Se eu fizer aquele outro método, abre parênteses, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, fecha parênteses, divide por 5, vai dar 5. Então, nessa coluna A, tanto usar a função média como usar a função soma e depois dividir, vai gerar um resultado correto e adequado. Mas na coluna C, que está aí na mesma imagem, a coisa já seria completamente diferente. Por quê? Porque ao selecionar a coluna C e pedir a execução da média, o Excel vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, porque a célula em branco nem você, nem eu e nem ele, nós não estamos vendo. Então ele vai somar um determinado grupo de números, o resultado é 20, e vai dividir pelo número de elementos que foram somados. Foram somados 4 elementos. 20 dividido por 4, 5. Mas, se nós pedirmos para o Excel somar de C1 até C5 e depois dividir por 5, veja, dividir por 5, pessoal, nesse tipo de cálculo,
nesse tipo de apresentação aqui, é dividir pelo próprio número 5 e não pelo número de elementos que foram eventualmente somados. É dividir por 5 mesmo. Então, se uma das células está em branco, ele vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. 20 dividido por 5, porque foi a ordem dada. 20 dividido por 5 vai dar 4. A média não vai ser obtida corretamente. Tá? Então, professor, eu faço a aula para ser esclarecido e não para ficar confuso, e agora eu estou confuso. Já não gostei quando você apresenta a ideia de que esses cálculos podem ou não gerar o valor correto da média. Pô, pode ou não pode? Eu tenho que tomar uma decisão. Aí é que está. A decisão é simples. A banca apresentará a questão do Excel e ela apresentará uma tabela. Essa tabela, como será? Não sei. Se a tabela apresentada for igual da coluna A, então você dirá, sim, os métodos geram valores iguais. Se, porém, a tabela for apresentada, como neste caso, a da coluna C, então você dirá, não haverá valor equivalente na apresentação dos cálculos, seja pela função média, seja pela função soma e depois dividido por 5. Então, há uma obrigatoriedade de apresentar-se uma tabela de dados. Professor, mas vamos usar aqui uma ideia absolutamente teórica. E se a banca não apresentar tabela nenhuma? E se ela simplesmente afirmar que numa célula qualquer foi ditado igual média, abre parênteses, A1, 2 pontos, A5, fecha parênteses. E que o mesmo resultado seria obtido se fosse igual soma, não posso garantir. Lembrem-se, questões teóricas e questões práticas. Vou citar um outro exemplo aqui. O hiperlink do capítulo internet. Se você já assistiu esse capítulo, ótimo, senão vou dar a deixa de qualquer maneira. O que é o link numa página da internet? O que é um hiperlink? Link ou hiperlink é a mesma coisa, é claro. Link ou hiperlink é um objeto que está contido numa página da internet e que aponta ou para uma outra página da internet ou aponta para outro local da mesma página. Muito bem, isso é o que diz a teoria. Vem a banca então e afirma: ao clicar num link numa página da internet, o usuário será conduzido para outra página, ponto final. Não é verdadeira a ideia. Agora, se a banca disser que ao clicar num link de uma página, o usuário poderá ser conduzido a outra, sim. Existem duas opções. Garantir que a opção correta é esta ou aquela, estará sempre errado. Sempre errado. Então, se havendo uma célula em branco, muda o jogo na hora de se fazer a soma e dividir por 5 ou de fazer a média, não se pode garantir que a função soma, com uma divisão ao final, e a função média gerarão valores iguais. A resposta é depende. Mas se a questão, e isso é a cara da VUNESP, vocês sabem disso, se a questão apresentar uma tabela, aí sim você poderá dizer sim, é equivalente, ou então você poderá dizer não, não é equivalente. Com certeza é ou não é equivalente. Então, isso é importante. Nem todas as funções de planilha, nem todas as funções são funções de cálculos matemáticos. Nós temos funções com outras características. Nós temos funções de texto, nós temos funções de data, por exemplo. Então, vejam aí uma função de data, a função agora. E na função agora, para quem está acostumado a cálculo matemático, na função agora, uma coisa
curiosa é que não tem nada entre parênteses. Você pode ver, ó, igual, agora. Não diz a regra do jogo, olha, abriu parênteses, tem que fechar. E também não diz a regra do jogo, assim que você digitou o nome de uma função, deve abrir parênteses. Então tá lá, ó, igual agora, abriu parênteses. Mas não tem nada para dizer ao Excel, então fecha parênteses. Mas então, se não vai dizer nada para o Excel, por que abriu? Porque é regra. E por que fechou? Porque abriu. Ah, tá, coisa sem graça. Mas é assim, tem que, digitou o nome de função, tem que abrir parênteses. Mas talvez a maior pergunta seja, mas professor, por que eu não informo nada ao Excel? Porque eu não estou informando a ele algo. Quando eu peço para ele fazer uma soma, eu devo informar ao Excel quais células devem ser somadas. Mas quando eu digito o nome da função, a função agora, eu não tenho mais informações a dar ao Excel. Já está subentendido que eu estou querendo que ele me informe. Me informe a data atual e a hora atual. O Excel não tem calendário e relógio, mas o sistema operacional tem. Então o Excel pergunta para o sistema operacional, ô sistema operacional, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 15 de maio de 2011. Legal, que horas são? 2h30 da tarde, também conhecido como 14 horas e 30 minutos. Ele diz, pois não, obrigado. Vira para o mestre, que somos nós, e diz, olha, tá aí, hoje é dia tal e a hora é esta. Vejam, porém, um detalhe, e aconteceu numa questão de prova, uma coisa que eu acho bem desagradável. A banca afirma que ao digitar a função agora, o Excel apresentaria a hora e a data por extenso. E está errado. É a data e a hora abreviada. Não está escrito 15 de maio, não está escrita a palavra maio, é o formato abreviado. Quanto ao relógio, aí nós temos que lembrar uma coisa que foi dita lá atrás e que vai valer sempre, né? Lá o tal do sistema operacional, seja ele qual for, mas enfim, o sistema operacional é a base de operação do computador, toda a base. Tudo é focado nele, tudo é conduzido por ele, tudo é controlado por ele, sistema operacional. Os aplicativos fazem cada um o seu trabalho específico. O sistema operacional da prova, é claro que é o sistema operacional Windows em língua portuguesa. E, portanto, o idioma padrão do conteúdo completo de um computador é a língua portuguesa. Então o Excel segue a língua portuguesa, o Word segue a língua portuguesa por padrão. E na língua portuguesa por padrão, o relógio é habilitado para o formato de 24 horas. Né? Se fosse o inglês americano, 2h30 da tarde, o formato de apresentação seria 2:30 PM, para indicar o período da tarde. Né? No nosso caso, o relógio tem 24 horas, então depois do meio-dia, 13 horas, 14, 15 horas é o padrão. Então, esse tipo de questão, que é raro eventualmente, acontece, porém, ele está calcado também no sistema operacional. Tem que lembrar como é que funcionam as coisas lá no sistema operacional. Muito bem, mas essa é a função agora. A função agora retorna, como apresentação, a data e a hora atuais do sistema no formato abreviado. Se, porém, você usar a função hoje, aí você pode perceber que hoje, a própria palavra, o próprio termo hoje, está associado mais clara e diretamente à data. Né? Que horas é hoje? Vai ficar complicada essa pergunta. Né? Que dia é hoje? Tudo bem. O agora é o momento temporal completo, data e hora. O hoje, apenas a data. Então, ao digitar hoje, mesma coisa, não há nada entre parênteses, porque você não está dizendo para o Excel que dia é hoje, você está querendo que ele diga a você qual é o dia. E aí, então, a função apresentará a data corrente, de novo, no formato abreviado. Tá certo?
Depois a gente vai também trabalhar com funções de texto, mais à frente, algumas interessantes. Função continum. Só que vamos fazer uma coisa aqui. Corrigir para ficar perfeito. Função continum conta números, para ser bem sucinto. Porém, vejam vocês, apresentará a quantidade de números e eu já então coloco um adendo entre parênteses aí a palavra valores. Normalmente, quando você olha a ajuda da Microsoft, a ajuda do Excel, o que você vai encontrar é isso. O continuum conta a quantidade de números que o intervalo qualquer possui. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que leva isso ao pé da letra. Acha que contar números vai ser contar só os valores apresentados em formato numérico. Professor, não entendi nada. Vejam vocês este exemplo. Nós temos uma tabela com dados diversos e a célula A7, que está selecionada, vocês podem observar na área que já está marcada, destacada em azul, ela contém justamente a função continuum. Continuum o quê? Contar números de A1 até C5. E o resultado é 10, como vocês já puderam observar. Bom, primeira coisa que tem que ficar clara para nós, né? Esses dois valores aqui não estão sendo somados. Por quê? Porque o número 6 e o número 4, aliás, somados não, contabilizados. Porque o número 6 e o número 4 não estão no intervalo. O intervalo é de A1 até C5. Então, o intervalo é este aqui. Tá? Dentro do retângulo em vermelho. Então, este número 10 que surgiu, ele surgiu da contabilização que foi feita dentro deste retângulo na cor vermelha. Eu repito, essa é uma coisa que a VUNESP faz com alguma frequência. Ela apresenta uma tabela com mais dados do que você de fato levará para o cálculo, tá? Para ver se você presta atenção em que parte da tabela você realmente foca e não no todo. Então é para contar números, mas eu vou repetir, é para contar números, ou seja, para contar valores, começando na célula A1 e terminando na célula C5. Ora, de novo, isso aqui é uma matriz de 15 células, então, se o resultado deu 10, é porque para o Excel existem 5 células que não são contabilizadas. Quais são as 5 células não contabilizadas? A2 não foi contabilizado. B3 não foi contabilizado. B4 também não foi contabilizado. B4 está em branco. Em branco não é 0. Vejam vocês como isso é importante. Porque se a célula em branco valesse 0, ela seria um valor e ela seria contabilizada. Também não foi contabilizada a célula B3, nem tampouco a célula B4. Ora, é um conjunto de 15 células, 5 delas não foram contabilizadas, então é porque todas as outras 10 foram contabilizadas, todas elas. E é aí que é importante. Na célula A4, nós temos um valor numérico, o número 8. Qual é o valor numérico por trás da célula A4? 8. Só que a célula A4 está apresentada em formato monetário, mas o valor é numérico, é o número 8 representado em reais. Então, eu bem disse a vocês, e é verdade, que células que contêm letras e símbolos devem ser desprezadas. Aí você diz, mas professor,
Então há exceção, porque a célula A4 ela tem a letra R, ela tem o símbolo de cifrão, mas ela não foi desprezada. Mas é porque neste caso o Excel não, isso é muito importante, para o Excel a célula A4 não contém informações textuais. Para o Excel a célula A4 contém uma informação monetária. E lá nas regrinhas, no bloco anterior, quando a gente falou do que era para se desprezar, ninguém falou que valor monetário é desprezado. Eu não disse isso, tá certo? Então cuidado. Vejam, porém, a diferença da célula B3. A célula B3 contém o símbolo de cifrão e mais nada. Ora, o símbolo de cifrão sozinho, ele não representa um valor monetário, ele representa nada. Representa, claro, uma simbologia, mas em termos numéricos nada representa. Também a célula C1, 200%. O percentual é um símbolo, mas é um símbolo de valor. É o número 2 representado em formato percentual, né? Então, também foi contabilizado. Vejam vocês que a função continua, é claro, não somou coisa alguma. Ela apenas contou. Então, para cada elemento numérico, ou representado em formato de valor, foi contabilizada uma inserção. Então, são 10 inserções, são 10 elementos contabilizados no total. O que acontece num exercício como este? Eu já vi algumas pessoas errando. Errando por quê? Porque as pessoas pensaram, bom, já sei o que eu vou eliminar. Vou eliminar o G, o R$8, o cifrão, a célula em branco, vou eliminar tudo isso aqui. Quer dizer, eliminaram duas células que não poderiam, 200% e R$8. Só que aí elas validaram essas duas aqui, o 6 e o 4. Quanto deu para elas? 10. 8 da tabela, de A1 até C5, e mais duas fora da tabela. Acertaram o gabarito da questão, mas erraram na resolução da questão. Acertaram sem querer. E esse, pessoal, é sempre um ponto muito importante. Fazer exercícios em casa, além daqueles que eventualmente estão no curso de exercícios ou que eu vá ministrar, fazer exercícios em casa é fundamental, sem dúvida nenhuma. Mas, e aí eu não quero colocar a minhoca na sua cabeça, mas tenha que tomar muito cuidado quando você faz um exercício de cálculo, que nem sempre alcançar o gabarito é acertar a questão. Claro, no dia da prova é. No dia da prova eu calculei errado, deu 10. Letra B de bola está lá, marcando 10. Eu anoto a letra B de bola. Gabarito oficial, letra B de bola, número 10. Legal, a banca me dá o ponto. Porque a banca não diz, assinale a alternativa correta e explique como você chegou nela. Não. A banca só diz assinale a alternativa correta. Se eu fechar os olhos e deixar cair o lápis, onde ele cair, tem gente que gosta de chutar assim, né? Tem gente que tá rindo, professor, é assim que eu chuto. Então, deixa cair o lápis ou a caneta, onde tiver a marcação, é ali que ele chuta, né? Ele chutou na B, a banca não sabe. Só que quando a gente está estudando, é claro, a gente só tem um objetivo, a gente só tem uma razão para tudo isso. Aprender. Então, já vi gente errando esse tipo de questão, mas chegando sem querer ao gabarito. Em casa, fazendo a questão, tranquilo, depois vai para a prova, acha que sabe resolver, mas a questão de prova é um pouquinho alterada, é um pouquinho mudada, e aí a pessoa erra porque aplicou o mesmo conceito. É aquele tal negócio. Célula em branco vale 0? Claro que não. No caso das funções, sempre desprezadas. Mas se o cara somar e fizer errado, ele não vai perceber o erro. Por quê? Porque, coincidentemente, no caso da soma, isso não vai interferir no resultado. Mas aí ele vai para a prova, tranquilo de que célula em branco vale 0, e pega logo uma questão de média pela frente e dança. E para quem já fez qualquer tipo de questão
da VUNESP com células em branco, sabe que a VUNESP faz questão de calcular com a célula em branco valendo zero e apresenta o valor resultante numa das alternativas. Tá legal? Vamos fazer outra pausa com mais funções nos blocos a seguir. Até lá.